Vamos começar aqui, então, com com o quê? Com o quê? Onde é que está? Aqui, o Led Zeppelin. Vamos conversar aqui sobre o Led Zeppelin, tá? Robert Plant, Joe Bonham, Jim Page, John Paul Jones. Temos aqui o Led Zeppelin ontem e hoje, tá? Ali vocês estão vendo a banda, né, posando ao lado do Boeing que eles tinham, que eles chamavam de Starship, né? Era uma banda de excessos, como seja sobejamente conhecido, o que ocorria nesse Boeing Starship e a forma como eles chegavam nos lugares e reservavam setores inteiros do hotel, e aí aquelas notícias, né, de altas festas, orgias, excessos, pós-shows, com grupos e outras pessoas menos qualificadas, né, pessoas estranhíssimas que giravam ali em torno do staff, né, do Led Zeppelin. O filme The Song Remains the Same mostra um pouco isso, que eram os bastidores ali da banda que o Led Zeppelin orgulhosamente mostrava, né? Então, temos aqui, é claro, você olha aqui a discografia no qual aqui a gente vai se basear, você tem os primeiros álbuns aqui do Led Zeppelin, comumente chamado Led Zeppelin 2, 3. O Led Zeppelin, a gente sabe, foi calcado muito em Rhythm and Blues. O Jimmy Page veio lá dos Yardbirds, né? A banda Yardbirds. E quando começou o Led Zeppelin, deveria ser o nome New Yardbirds. E aquela coisa do Jimmy Page e o Jeff Beck estarem juntos numa mesma banda, né? O grande guitarrista Jeff Beck. Então, o que aconteceu? É claro que para New Yardbirds, aí teve problemas, claro, autorais com o título Yardbirds e tal, e preferiram chamar o seguinte, pensaram no seguinte, bom, uma banda que tem Jeff Beck e Jimmy Page juntos vai cair como chumbo. Foi essa expressão que eles usaram. Não sei se vai cair no sentido que não vai dar certo ou cairia tão perfeitamente como o chumbo cai. Tá? E daí veio essa ideia do chumbo misturado com leveza. Então, da brainstorming que eles fizeram, alguma coisa com o balão de chumbo. Mas aí aquela coisa do substituir o balão pelo Zeppelin. Tá? E daí Led Zeppelin. Tá? A coisa de algo ao mesmo tempo pesado e ao mesmo tempo leve. Tá? É a partir do Led Zeppelin 4, que vocês estão vendo aqui, que começa essa jornada ocultista. Tá? O contato com o oculto. Né? Na verdade, claro, antes desses 3 primeiros álbuns, pelas origens do Rhythm and Blues, você tem os temas nas letras tradicionais dos Rhythm and Blues, perdas amorosas, o amor, a mulher que não compreende o cara, como Dazed and Confused, se não me engano, do Led Zeppelin 1, do primeiro disco, Dazed and Confused, que é aquela coisa da mulher que ela não te merece e tudo mais. É a partir do Led Zeppelin 4 que você tem já essa pegada como Black Dog, uma polêmica em torno dessa música, mas Stairway to Heaven, tá? Que aí começa a ficar evidente, né, as suas conexões com o oculto, com o esotérico, né? Então você vai ver, por exemplo, nas letras dessas músicas, né? Black Dog, vocês sabem, é uma descrição medieval para o próprio demônio, né? O demônio com olhos vermelhos. E a gente vai mostrar daqui a pouco, é claro que tem uma sequência no filme The Song Remains the Same, em que o Jimmy Page se vira, e claro, num efeito muito tosco, né, que é o efeito especial da época, ele aparece com os olhos flamejantes vermelhos. Tá? Então, isso alimenta mais, né, que a música Black Dog, a letra não tem nada a ver. Claro que a versão que eles deram é porque quando estava sendo gravado lá no estúdio, numa casa de campo, tal, entrou um labrador preto no estúdio, que era ali do lugar, então eles deram a música Black Dog, o nome. Mas é interessante que essa deixa dada no filme The Song Remains the Same
dele com os olhos vermelhos, flamejantes, tal, quando ele se vira, né? Uma cena para a época chocante, né? Mas hoje, vendo o efeito especial tosco. Mas tem essa coisa. Stairway to Heaven é assim, evidente, né? Que você vê essa atmosfera icônica, pagã, né? do Stairway to Heaven, alusões à Rainha da Primavera, flautistas, florestas que ecoam risadas. Então, alusões à alquimia, busca espiritual, como, por exemplo, em Kashmir, no Physical Graffiti. Kashmir é essa coisa do andarilho da busca espiritual. Tá? Então, começa aí o Led Zeppelin 4, essa pegada que só vai aumentar. Você vai entrar no House of Holy, então, The Song Remains the Same, que eu toquei aqui logo no começo, é essa carta de intenções do atavismo. Tá? Na verdade, o que eles procuravam era esse contato, de alguma forma, com essas energias ou divindades, ou coisas muito atávicas e ancestrais, para dar força à música que soasse também como algo de ficção científica e apontasse para o futuro. Então, o House of Holy é uma carta de intenções nesse sentido, tá? Até chegar ao Physical Graffiti, né? E toda essa interpretação, há muitos com as teorias conspiratórias de que a fachada desse prédio aí lembra muito do prédio Dakota, diante do qual John Lennon foi assassinado, né? E por falar em John Lennon, claro, como entra Aleister Crowley? É a partir daqui. O Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, os Beatles, são os primeiros, em 1967, a trazer essa figura enigmática e colocado na capa do disco, que está ali no canto. Aleister Crowley, considerado o homem mais perverso do mundo, tá? Um mago negro, e todas as polêmicas e todas as andanças que ele fez pelo mundo, ou em práticas ocultistas, ou como enxadrista, ou como alpinista, mas ali, como os próprios Beatles colocaram, que eles quiseram na capa do disco do Sgt. Pepper's colocar ali uma galeria dos seus heróis. Entre os seus heróis estava Aleister Crowley. Isso é uma coisa para a gente discutir na próxima live. Claro, a próxima live a gente vai continuar esse assunto e vai ser Beatles, né? Beatles. E essa conexão com o oculto também, que tudo começou com eles. Tá? Os Rolling Stones, principalmente ali, as suas conexões também, vão acompanhar a pegada aberta pelos Beatles, mas essa conexão com o Tavistock Institute, não sei quantos de vocês já ouviram, há muitas teorias, vamos dizer assim, teorias conspiratórias, de que os Beatles teriam sido produto desse Instituto Tavistock. Esse Instituto Tavistock é um instituto de pesquisas e análise de tendências, vamos dizer assim, vamos colocar assim, como um instituto de futurologia, vamos dizer assim, instituto de pesquisas especializado em projetar tendências a partir de dados científicos e tudo mais. Os Beatles teria sido uma criação deles, desse Instituto Tavistock, com uma necessidade de colocar a Inglaterra dentro de uma coisa, de uma revolução que já estava ocorrendo nos Estados Unidos, que era a sociedade de consumo, do pós-guerra. A gente até já discutiu isso em algumas lives. A sociedade de consumo é uma coisa complicada, é muito complexo, tá? Requer uma mudança totalmente de imaginário, de comportamento, principalmente aquela coisa que a sociedade de consumo trouxe, de que você pode comprar sem ter dinheiro. Sim, você pode consumir sem ter dinheiro, como cartão de crédito. Isso para nós hoje é uma coisa absolutamente banal. Se endividar passou a ser uma coisa até positiva. Eu me endivido por quê? Porque tem pessoas que acreditam em mim e me fornecem crédito. Mas isso era uma coisa extremamente assim negativa. Tá? Pendura aí, eu vou pagar fiado. Né? Fiado só amanhã. Então, imagina a engenharia social para mudar a cabeça das pessoas, para embarcar nesse lance da sociedade de consumo, de você poder comprar sem ter dinheiro, comprar sem precisar, tá? Ou comprar por status ou prestígio, ou coisa que o valha.
Isso foi uma mudança muito grande, tá? Tem a ver com uma mudança da relação com a sociedade e a relação das pessoas consigo próprias, tá? O Instituto Tavistock, lá na Inglaterra, no Reino Unido, teria essa função de fazer a Inglaterra também embarcar nessas mudanças fundamentais do capitalismo tardio. A passagem da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial, sociedade de consumo. E os Beatles teriam sido um papel fundamental nisso, pela onda da bitomania, né, que foi criada. E é interessante que a grande frase da igreja telêmica de Aleister Crowley, fazes o que tu quiseres, esse será o todo da lei. Isso caiu como uma luva nessa década dos anos 1960, porque isso faz o que você quer. Essa mensagem caiu como uma luva para o desenvolvimento da sociedade de consumo, que estava sendo turbinada ali naquele momento da nova reconfiguração do capitalismo. Então, os Beatles tiveram um papel crucial, né? E o Instituto Tavistock, isso é um assunto que a gente vai ter que desenvolver mais, o que era esse instituto, quais as conexões com os Beatles, principalmente a última entrevista do John Lennon, meses antes de ser assassinado, para a revista Playboy. Sim, a Playboy tinha entrevistas. As pessoas liam também, não só ficam olhando fotos na revista Playboy. Em que ele fala de artesãos. Artesãos é um termo extremamente ambíguo. Artesãos por trás dos Beatles. É uma expressão que ele usa nessa entrevista, que a gente depois vai detalhar um pouco melhor aí na próxima live. E é interessante que, meses depois, ele é assassinado. Tá? E algumas questões sobre o cristianismo e uma série de coisas que leva muito essa convergência aí dos Beatles, no caso aí de John Lennon, principalmente com Aleister Crowley. Né? Então, isso tudo começa aqui com os Beatles. Os Beatles são aqui o início, o pontapé inicial dessa aproximação da Aleister Crowley na cultura pop aqui na década de 60. Foi o caminho que eles abriram e todos seguiram. Tá? E também como a mídia, na época, fartamente reportou, acompanhou os Beatles na sua jornada espiritual na Índia. Então, isso acabou sendo divulgado, repercutido, reverberado pela sociedade. Essa aproximação dos Beatles com o misticismo. Tá? Depois daquela fase boy band deles, né? Depois da última turnê nos Estados Unidos, tá? De cabelo, o cabelo cortadinho, paletó e gravata, e etc., para depois aquela fase mais porra louca, vamos dizer assim, dentro das pegadas do psicodelismo. Tá? Claro. Mas vamos falar aqui, Austin Osman Spare, Aleister Crowley, essas duas figuras, tá? Eram figuras fundamentais na sociedade Golden Dawn, isso no final segunda metade do século XIX. E é interessante que, nesse período, a explosão do esoterismo, Madame Blavatsky, teosofia, igreja telêmica, e várias outras coisas que estavam explodindo ali naquele momento, exatamente no momento em que a eletricidade, o eletromagnetismo, a engenharia mecânica, os automóveis, as grandes descobertas da física, mais tarde a relatividade, Max Planck abriu o caminho aí para Einstein, para a descoberta da teoria da relatividade, tudo isso explodindo e, ao mesmo tempo, o ocultismo e o esoterismo também renascendo. Tá? E principalmente, é claro, o esoterismo ocidental, o ocultismo ocidental, com suas raízes no gnosticismo. Tá? E é interessante, assim como, por exemplo, Allan Kardec, o espiritismo na França, todas as experiências com médios, mesas girantes e todos aqueles fenômenos. As interpretações dadas ali dos fenômenos elétricos, eletromagnéticos, como energias, como, por exemplo, a caixa, um conceito indiano dessa energia universal, prana e tudo mais, que cientistas como Nikola Tesla, com o seu projeto, vocês já devem ter ouvido falar do Nikola Tesla, com aquele projeto da energia livre, que a eletricidade basicamente seria essa energia livre, universal,
que deveria ser livre para todos, né? E não transformada em tomadas, fios e tudo mais, mas uma energia irradiada. E o planeta Terra como um imenso condutor dessa energia, que poderia ser livre para todos. Tá? É interessante isso, essa explosão, como também no final do século XX, você tem a explosão do gnosticismo na cultura pop, com filmes como Matrix, 13º Andar, e o Show de Truman, no momento em que você tem a internet, a explosão da internet, os conceitos de realidade virtual, como tudo isso estava moldando as mudanças, moldando o próprio planeta, a cultura, a digitalização da cultura, e você vê, ao mesmo tempo, a explosão do gnosticismo na cultura pop. Então, é interessante que essa explosão do esotérico, né, surge nesses momentos em que novas tecnologias surgem e começam a moldar a própria sociedade, criando nesse momento de ansiedade em relação ao futuro. Mas foi bem isso que aconteceu nesse momento. O Austin Spare, que vocês estão vendo aqui, o Austin Spare, quem era ele? Ele era artista plástico, pintor, como vocês estão vendo. O Austin Spare, ele vai compor, o que ele vai fazer aqui? De 1886 a 1956, ele morre aqui na década de 50. Ele cria um sistema mágico que era extremamente pessoal, chamado Zosquia, tá? Da qual muitos falam que o sigilo de Jimmy Page pegou o Zoso, né? Baseado aqui no Zosquia, que é uma espécie de grimório, vamos dizer assim, que o Austin Spare ele criou. Na verdade, nesse livro, ele vai criar alguns conceitos como sigilos, atavismos, posturas de morte, alfabetos do desejo e tudo mais. Só que ele tinha uma visão do ocultismo extremamente prática, voltado para resultados, enquanto o Aleister Crowley tinha uma visão mais tradicional, vamos dizer assim, pomposa, com rituais, aquela coisa do ocultismo, dos rituais ocultos, submetidos a discípulos, sacerdotes e toda uma hierarquia da qual o Austin Spare não tinha a menor paciência, tanto é que ele sai da Golden Dawn, justamente por essa questão da hierarquia, tá? Que é muito visível em sociedades como o ritual maçônico, por exemplo, essa coisa de discípulos e sacerdotes e mestres e tudo mais. Ele falava, não, a magia é uma coisa extremamente pessoal, e a interpretação da magia que ele dava, que a gente vai ver aqui, a interpretação da magia muito moderna, que depois a física quântica vai confirmar, e a própria teoria do caos, daí a coisa, a magia do caos que ele vai criar. Porque caos não é confusão. Nós temos uma visão assim de uma coisa caótica, uma coisa confusa. Quer dizer, na verdade, a origem da palavra caos, a origem lá no grego, está lá em fenda, abismo, é um espaço vazio, uma vacuidade que tem a ver o caos. Tá? E, na verdade, o princípio para acontecer toda a magia é através da vacuidade. Tá? E entre o vácuo entre as coisas, inclusive entre partículas e átomos e micropartículas, há um grande vazio dentro da matéria, ocorrem fenômenos mágicos, ações à distância, como, por exemplo, entrelaçamento quântico, todos esses conceitos que a física quântica acabou descobrindo e confirmando essa coisa que era suspeita, aí, essa coisa do conceito do caos. Né? Já Aleister Crowley, não. Ele vai pela questão do atavismo, se bem que o Austin Spare ele também vai, através dos sigilos, você vai pegar, que é uma coisa mais complicada, né? Através dos sigilos, que a gente já vai entrar nisso. Como fazer um sigilo? Vamos ver aqui um pouco daqui a pouco. O sigilo que você cria para você fixar uma imagem no servidor astral, tal e tudo mais. Aleister Crowley não, ele tinha uma questão, como eu falei, mais pomposa, ritualística, hierárquica, mas ele propunha um contato direto. Isso que é o mais assustador,
e dá essa aproximação de satanismo, que é uma visão do senso comum, essa coisa do satanismo. Ele próprio, Aleister Crowley, se autodenominou como a besta 666, né?